Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a notação de equações termoquímicas, tanto exotérmicas quanto endotérmicas, e alguns fatores que alteram o ΔH de uma equação química, tá? Então, começando com a reação exotérmica, ó. Então lembra, exo significa sai, é aquela reação que libera calor. Então, de onde vem esse calor liberado? Vem dos reagentes. Então, o calor ele é retirado dos reagentes e é adicionado lá nos produtos. Então, vamos ver o exemplo da formação da água líquida, tá? Então, para a gente formar água líquida, a gente parte do gás hidrogênio, certo? Para formar essa água, precisa ter oxigênio. Então, como o hidrogênio reage com o oxigênio, isso é uma reação de combustão. E toda reação de combustão, ela libera calor, tá? Então, a formação aqui da água líquida, para essa equação ficar corretamente balanceada, então nós vamos multiplicar aqui por 2 e aqui também. Então, aqui o coeficiente estequiométrico é 1, tá? O ΔH dessa reação é menos 136 quilocaloria. Então, isso aqui é uma das maneiras da gente representar essa equação. Outra maneira de representar essa equação termoquímica, então é assim, nós temos 2H2 mais o oxigênio. Então, isso aqui são os reagentes. Esse reagente, ele está perdendo aquele calor. Então, menos 136 quilocalorias. E isso vai dar origem ao nosso produto, que é a água, no estado líquido, tá? E uma outra maneira é assim. Então, nós temos a água sendo formada pela reação de combustão entre gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, aqui vai formar água líquida. E como um dos produtos formados, além da água, vai ser liberado o calor, mais 136 quilocalorias, tá? Então, quando a gente representa o ΔH fora da reação, por ser uma reação exotérmica, o sinal é negativo, tá? Como esse calor ele é retirado dos reagentes, então é reagente menos esse calor. E podemos representar também o produto sendo formado mais o calor sendo liberado. Então, nós podemos considerar que isso aqui faz parte dos produtos. Então, um produto é água mais o calor, certo? No caso das reações endotérmicas, então vamos lembrar, uma reação endotérmica é aquela que absorve calor. Então, o calor é absorvido pelos reagentes, tá? Então, você pega a tua mistura de reagentes, coloca, por exemplo, num becker e leva o becker ao bico de Bunsen. Você aquece aquelas substâncias para a reação acontecer. Então, vamos ver um exemplo da reação entre o carbono-grafite e o enxofre rômico. O produto formado é o disulfeto de carbono. Essa reação, ela precisa de 104,4 quilocalorias. Então, a gente coloca aqui o ΔH e o sinal de mais. Ou nós podemos representar assim, os reagentes vão absorver este calor. Então, mais 104,4 quilocaloria. E vai formar o disulfeto de carbono líquido. Outra maneira, é só você passar, como se fosse uma equação matemática, passa isso aqui pro lado de lá, menos 104,4 quilocaloria, tá? Então, são 3 maneiras diferentes de você representar uma equação termoquímica endotérmica. Em termoquímica, os valores de ΔH são medidos em condições padrão. 1 atm, 298 Kelvin ou 25 graus Celsius, tá? Cuidado para não confundir essas condições padrão com CNTP. CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. É 1 atm, 273 Kelvin ou 0 graus Celsius, tá? São coisas diferentes. Então, aqui é 25 graus Celsius, aqui é 0, tá? Algumas substâncias simples nas condições
padrão. Então, elas podem estar no estado gasoso, é o estado mais comum dela, nessas condições padrão, são flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro e os gases nobres, tá? Lembra da frasezinha lá dos gases nobres, ó. Hélio negou arrumar carona pro xerife de Rondônia, certo? Líquidos nas condições padrão, bromo e mercúrio. Lembra que o mercúrio é o único metal líquido que existe na temperatura ambiente, certo? Sólidos, qualquer um, diferente desse aqui, são os demais. Tá? Então, sódio, prata, ferro, tá? Qualquer um. E aqui tem os exemplos de alguns alótropos importantes. Então, o carbono grafite, ele é mais estável do que o carbono diamante. Então, isso vai ser importante na hora de você explicar alguns valores de ΔH de reações. O enxofre rômbico é mais estável do que o monoclínico. O oxigênio, gás oxigênio O2 é mais estável do que o gás ozônio, tá? E o fósforo vermelho é mais estável do que o fósforo branco. O fósforo branco é extremamente reativo. Quando você aquece o fósforo branco a temperaturas acima de 300 graus, ele se transforma em fósforo vermelho, que é o mais estável. Tudo bem? Então, vamos falar de alguns fatores e como que esses fatores interferem no calor envolvido aí na nossa reação. Então, vamos começar com o estado de agregação das substâncias. Então, elas podem estar no estado sólido, líquido ou gasoso. E como que esse estado de agregação interfere? Então, se a substância estiver no estado sólido, ela vai liberar mais calor do que se ela estivesse no estado líquido e a entalpia vai ser maior do que se fosse no estado gasoso. Então, aqui como exemplo, nós temos a formação da água. Da água no estado gasoso, no estado líquido e no estado sólido. Então, a gente observa que no estado sólido ocorre uma liberação de energia maior. A entalpia é 70 quilocalorias por mol de água formada. Enquanto que no estado líquido é 68 e para o estado gasoso, 57 quilocalorias por mol. Tá? A temperatura também é um fator importante. Se você tem uma reação numa temperatura X, qualquer, o ΔH vai ser um ΔH correspondente àquela temperatura. Então, eu chamei de ΔHx. Tá? Agora, se você tem uma temperatura Y, que é maior, então chuta um valor aqui. Aqui 40 graus e aqui era 20 graus. Então, nessa temperatura Y, o ΔH vai ser diferente, tá? Por que vai ser diferente? Então, você vê um exemplo aqui, ó. É a reação de redução do óxido de ferro. Então, se você faz essa reação a 25 graus, ela vai liberar 35 kJ. Se você aumenta a temperatura da reação de 85 para 25, o ΔH passa a ser menos 29. Então, por que acontece essa diferença no ΔH? Porque para você elevar a temperatura desses reagentes de 25 para 85 graus, o calor envolvido é diferente daquele que você vai precisar para elevar os produtos de 25 para 85 graus, tá? E outro fator bastante interessante aqui são as formas alotrópicas, tá? Então, quanto mais estável for a forma alotrópica da substância, menos energia ela libera. Então, vamos ver aqui, ó, dois exemplos. Eu tenho o carbono grafite e o diamante. O grafite, quando ele sofre combustão, ele vai liberar 94 quilocalorias. Agora, o diamante, ele libera 94,45, tá? Então, quem é mais estável? É o carbono grafite, porque ele libera uma quantidade de energia menor, certo? Outro fator importante é a pressão. Então, lembre-se, só substâncias gasosas vão sofrer variação com a pressão, tá? E, na verdade, o ΔH da reação, ele só vai variar se a pressão for maior do que 1000 atm. E as reações, a maioria delas, elas ocorrem sob a pressão de uma atmosfera. Elas são padronizadas, tá? Então, a variação do ΔH é desprezível, tá? Quantidade de matéria. Agora, isso aqui é importante. A quantidade de matéria,
ela vai implicar no valor da energia liberada. Então, imagina a seguinte situação. Se você queimar uma folha de caderno, ele vai liberar uma quantidade de calor para você. Agora, se você queimar 100 folhas de caderno, a quantidade de calor liberada é maior, certo? Nas reações é a mesma coisa. Então, aqui a gente tem, para a formação de 2 mols de HCl, libera 44 quilocalorias. Para a reação de formação de 4 mols de HCl, vai liberar 88 quilocalorias. É o dobro, tá? Então, é diretamente proporcional à quantidade de matéria, tá? E para isso, a equação ela tem que estar devidamente balanceada, certo? E o meio reacional? Então, você pode fazer uma reação sem solvente ou com solvente. E o solvente, ele vai interferir na quantidade ali de calor envolvido. Então, por exemplo, se a gente fizer essa reação de produção do HCl sem solvente, ele vai liberar 44 quilocalorias. E com o solvente, ele vai liberar 80, tá? Por quê? Porque tem o calor envolvido na dissolução do HCl em água, certo? Então, são esses os principais fatores aí que interferem no ΔH de uma reação, certo? Pessoal, para escrever uma equação termoquímica, a gente tem que lembrar de alguns detalhes importantes. Então, vamos fazer o exemplo da combustão total do etanol. Então, etanol, et, são 2 carbonos, tá? Ol é um álcool, então tem o grupo OH. Aí aqui são 2 hidrogênios e aqui, para completar as ligações do carbono, 3. Então, escrevendo lá a fórmula molecular do etanol, são 2 carbonos, 6 hidrogênios e o oxigênio. Como a reação é feita nas condições padrão, uma TM 25 graus Celsius, o etanol é líquido. Então, quando a gente escreve uma equação termoquímica, temos que escrever o estado físico das substâncias nas condições padrão, dos reagentes, né? Aí, ele vai sofrer combustão. Combustão é queimar. E queimar significa reagir com O2, que é o gás oxigênio que está disponível na atmosfera para a combustão das substâncias, tá? Por ser uma combustão total, os produtos formados, CO2, que é o gás carbônico, e água, no estado de vapor, certo? Para essa equação ficar corretamente balanceada, então, vamos começar aqui, ó. São 2 carbonos, aqui só tem 1, então multiplica aqui por 2. Hidrogênio 6, aqui já tem 2, então vezes 3. Aí, oxigênio, 2 vezes 2, 4, mais 3 daqui, 7. Aqui já tem 1, então para 7 falta 6. Então, 3 vezes 2, 6. Nesse exercício, ele dá o ΔH da reação. Ele fala que é 1.367 kJ por mol. Então, vamos escrever aqui, ó, ΔH igual 1.367 kJ por mol. Por mol de quê? De etanol queimado. E lembre-se, toda combustão é exotérmica. Então, o sinal aqui é negativo, ela libera calor, tá? Aí aqui a gente tem um exercício que ele fala que a combustão padrão do etanol é 1.367 kJ por mol e a densidade dele é 0,80 gramas por ml. Na combustão de 1 litro de etanol, ele quer saber se há liberação ou absorção de energia e quanto. Então, a gente já sabe que há liberação, porque é uma reação exotérmica, né? Toda combustão é exotérmica. Agora, quanto? Então, vamos lá. 0,80 gramas corresponde a 1 ml de etanol. Só que ele está propondo a queima de 1 litro. 1 litro corresponde a 1.000 mililitros de etanol, tá? Então, para a gente queimar 1.000 mililitros, qual é a massa que nós vamos queimar? 800 gramas, certo? Aqui ele fala que cada mol libera 1.367. Então, 1 mol de etanol corresponde a quantos gramas? Então, vamos calcular a massa molar dele aqui, ó. A massa do carbono é 12, só que nós temos 2 carbonos aqui. A massa do hidrogênio é 1 e nós temos 6, e a do oxigênio é 16 vezes 1. Então, são 46 gramas para cada mol de etanol. Então, 1 mol
são 46 gramas. E isso libera 1.367 quilojoules, que foi a informação que ele nos deu aqui. Só que a gente não está queimando só 46 gramas, estamos queimando 800. Então, na queima de 800 gramas, a gente vai calcular aqui o calor liberado. Então, esse calor liberado vai dar aproximadamente 23.740 quilojoules, certo? E não esquece que aqui o sinal é negativo, por se tratar de uma reação exotérmica, que libera calor. Tudo bem, pessoal? Não esquece de dar seu joinha, se inscreva no canal e tchau, tchau!